sejam todos bem-vindos. Está começando a partir de agora mais um programa Foca no Enem, que vai te ajudar a se preparar ainda mais para o Exame Nacional do Ensino Médio, hoje com aulas elaboradas, na medida para você tirar todas as suas dúvidas. Então se prepara aí de casa, porque nossa aula já vai começar e hoje a gente vai estudar, sabe o quê? Química e Física. Tá com dúvida em casa sobre esses dois temas? Então fica com a gente vai tirar todas as dúvidas, porque hoje eu recebo os professores Alexandre Barros e Chalton Jean, do Colégio das Neves, que já estão aqui comigo. Boa tarde, professores, sejam bem-vindos. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde ao aluno do Colégio das Neves, a todos que estão nos assistindo. Hoje um tema muito importante. Boa tarde, boa tarde. Hoje nós temos muitas dicas interessantes, tenho certeza que vai ajudar vocês nessa provinha. De tópicos que nunca deixaram de cair no Enem, né, Alexandre? Altíssima recorrência, altíssima recorrência, e nos últimos anos, quase que em todos os anos, eles estão presentes. Exatamente. Perfeito. E essa revisão agora, nessa reta final, nessa preparação, principalmente com tópicos específicos, é muito importante, até para ajudar o aluno a relembrar aquilo que ele já estudou, né, professor Chalton? Exatamente, é muito importante, né? Os alunos estão ansiosos agora, Sim, muito ansiosos, e o que nós estamos fazendo aqui é lembrando tópicos que, com certeza, a probabilidade é quase 100% de esses tópicos estarem presentes no Enem, entendeu? Isso traz muito alívio, conforto no dia da prova, né? Que a gente sabe que eles estão tensos, que é normal conviver com essa tensão pré-prova, mas quando eles pegam a prova que tem contato com esses conteúdos, chega a dar um alívio emocional e eles conseguem desenvolver uma excelente prova. Abre a prova, já vê aquele conteúdo. Eita, estudei no Foca no Enem, então, gente, se prepara. Já viu que a aula de hoje está especial demais. Então, professores, a dica é, pega esse estúdio, faz como se fosse a sala de aula, a aula de vocês. Obrigado, daqui a pouquinho eu volto. Muito obrigado, Vanessa. Nós vamos começar falando de problemas ambientais, tópicozinho assim, o que tem, às vezes, caem 2 questões, até 3 questões de problemas ambientais no Enem. É isso aí. Nós separamos aqui em aquecimento global, chuva ácida, buraco na camada de ozônio, mortes dos corais, né? Principalmente aqui esses 2, chuva ácida e aquecimento global, muito importante, né? Com certeza. Vamos começar aqui a falar com aquecimento global. Pode passar. Bom, pode passar o slide aí. Quando a gente fala de aquecimento global, a gente está falando lá do famoso efeito estufa, que é um fenômeno natural. Um fenômeno que é positivo, né, quando bem, né, na dosagem correta. Mas, observe, o que seria, na verdade, esse efeito estufa demasiado? Nós sabemos que nós temos uma camada atmosférica, porque quando os raios solares chegam à Terra e eles são refletidos da Terra, né, que deveria sair, uma camada atmosférica reflete de volta esses raios na forma de radiação infravermelho, né, que é o calor. E quanto mais aumenta a concentração, entenda, nossos alunos aí, que quanto maior a concentração desses gases, maior vai ser esse fenômeno de efeito estufa, tá certo? Não é isso, Alexandre? Isso aí. E você já toca em pontos que são extremamente precisos para a prova do Enem, gente. Identificar nos eventos naturais os fenômenos físicos, assim como também as características químicas que influenciam isso. Perfeito. O aumento de CO2 aumenta a absorção da radiação que vem do nosso Sol. E trazendo esse aumento na absorção, através de refletir de volta, absorver também por ter mais CO2, faz com que a gente tenha uma direta influência no aumento da temperatura. E aí a gente acaba que perde aquele padrão energético que é a manutenção da vida terrestre. Né? Quando você atenua isso, você traz alguns problemas. Correto? Perfeito, Bom, mas vamos lá. O que você precisa compreender? Por que queimar combustíveis fósseis é o grande vilão desse aquecimento global, né? O aluno precisa compreender que há 4 bilhões de anos atrás, quando a Terra estava surgindo, a concentração do CO2 atmosférico era muito alta, era de 80%, segundo a ciência, né?
Então você imagina, você poderia pensar assim, grande concentração de CO2 atmosférico, temperatura muito elevada da Terra. Não. Na verdade, a Terra era um jovem e emitia pouca radiação. O Sol. O Sol emitia pouca radiação. Então, existia um equilíbrio, né, Alexandre? Chegava pouca radiação, mas nós tínhamos muito CO2. O que acontecia? Apesar de ser pouca radiação, a absorção era muito grande. Isso. E aí fazia a temperatura da Terra ser mais ou menos o que era. Hoje em dia já é o contrário. A gente tem menos de 1% de CO2 na atmosfera. 0,04%. Só que Só que a intensidade da radiação é muito maior. Exatamente. E apesar de ter pouco CO2, mas nós temos muita radiação, porque o Sol está mais velho. E aí acaba que nesse balanço energético a gente tem uma manutenção da temperatura da nossa Terra. Exatamente, mas o aluno pergunta, mas para onde foi aquele CO2? Pessoal, entenda que aquele CO2... Pode passar o slide aí aquele CO2, ele foi para a fotossíntese, né, da formação das grandes florestas e da quimiossíntese. Tá? O surgimento de vida na Terra, né, Alexandre? Isso aí. Então, ele ficou acumulado nas grandes florestas, acumulado lá no fitoplâncton e no plâncton, né? E nos grandes animais, que esses animais e essas grandes florestas foram soterradas com o tempo. E sendo soterrado, a gente tem pressão, temperatura, bactérias, matéria orgânica virou petróleo e as grandes florestas virou o famoso carvão mineral, né? Que está lá, ó, soterradozinho. Ou seja, aquela alta concentração de CO2 não está mais na atmosfera, mas está em outros pontos da nossa natureza. Exatamente. Aí acontece, Alexandre, se a concentração de CO2 é 0,04%, aproximadamente, né? Nós temos essa radiação solar imensa, tá? O que acontece se eu tiro aquele CO2 de volta que estava fossilizado? Eu vou colocar carbono, CO2 fossilizado já. O que é que vai acontecer? Grande concentração de CO2, o nosso Sol, né, irradiando bastante, eu vou ter o famoso aquecimento global. Perfeito. Né? Então, aí olha só, pessoal, a gente colocou aqui um gráfico, né, para mostrar um pouco da evolução da concentração de CO2 ao longo do tempo, mostrar que realmente está bem mais presente na nossa principalmente atmosfera. No alvorecer da Revolução Industrial. Exatamente. Né? Agora, justamente porque na Revolução Industrial a fonte energética era o carvão mineral. Exatamente. Né? Então você pegou e jogou aquele carbono atmosférico, aliás, fossilizado para a atmosfera. E no Enem pode aparecer tanto essa introdução teórica com essas características, né? Pode aparecer também, galera, que fenômenos físicos estão por trás disso, a absorção, né, o aumento da absorção, a reflexão, o balanço energético, né? Sim. Gráficos que trazem interpretações ao longo do tempo. Então essas dicas que a gente está dando aqui são extremamente pertinentes para vocês. Passa para a gente aí o próximo, só para a gente dar uma comentada em alguns pontos, né? Exato. Que pontos que você queria destacar aqui, Charlton? Bom, Alexandre, olha só, ação antropogênica de CO2, né? Destruição de áreas verdes, isso é fato, isso é lógico, né? Queimadas, industrialização, principalmente quando essa indústria usa como fonte energética esses combustíveis fossilizados. E aí a gente entra num ponto que já a gente vai estar falando no próximo bloco, que é a utilização inteligente da energia, né? Exatamente. As formas renováveis de utilização hoje em dia. Evitar queimas, utilizar principalmente a radiação solar com outras formas de energia fotovoltaica, painéis aquecedores, todas essas formas. A gente vai falar de problemas e também nós vamos falar de soluções. Exatamente, né? Então nós temos aqui os combustíveis fósseis. Agora, engraçado, fábrica de cimento, né? Interessante, né? Porque a fábrica de cimento, a matéria-prima é o carbonato de cálcio, o CaCO3. Olha o carbono lá, CaCO3. E esse carbono estava na forma das grandes rochas calcárias. No momento em que eu pego isso e transformo isso em CaO e libero o CO2, é CO2 que está fossilizado. Por isso, a grande necessidade de utilização de combustíveis, ou chamado biocombustíveis, né? Porque o biocombustível é aquele combustível, né, da biomassa. Exatamente.
ou aquele combustível que pega o carbono do ciclo do carbono, né? Quando você planta Você mantém, né? Você mantém, você pega, tira e bota e joga de volta. Exatamente. Você não aumenta a concentração. Não aumenta, isso é importante. Isso é as pegadinhas que podem aparecer, né? Uma coisa é você tirar dos fósseis e jogar na atmosfera. Outra coisa é você aproveitar o da atmosfera e devolver para a atmosfera. E os principais que, Alexandre, que os alunos devem saber é o biodiesel, perfeito, né? O bioetanol, perfeito, porque existe o etanol derivado do petróleo, esse realmente aumenta a concentração de CO2, mas o bioetanol da cana-de-açúcar, né? E o biogás, perfeito, né? O CH4, né? O metano da decomposição da matéria orgânica. Pode passar aí para a gente, amigo, por favor? Aí sim, galera, a gente tem outros pontos que aí já foram abordados aqui, né? Exatamente, é importante. Os principais gases. Eu queria só que passasse mais um slidezinho, para a gente fazer aqui um comentário. Não, eu vou fazer um comentário. Pode voltar. Volta um pouquinho só, por favor. E a gente que nós temos aqui, ó, o metano. Exato. O metano, ele é também provocador do efeito estufa. E onde é que a gente vai encontrar o metano, né? Na decomposição de matéria orgânica, no processo anaeróbio e também nos ruminantes, certo, no famoso pum da vaca, né? O Brasil não é um vilão que joga CO2 na atmosfera. Então, o Brasil, nas estatísticas, assim, a questão de produção de CO2, ele nem aparece nos gráficos quando você vai analisar, mas ele aparece como o sexto maior provocador de efeito estufa, graças à pecuária. Olha um tópicozinho importante para o Enem, né? Tem muita coisa para a gente abordar. Muita coisa para abordar, né? Professora, segura aí um pouquinho, que agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco a gente dá continuidade com a aula com os professores Alexandre Barros e Charlton Jean, do Colégio das Neves. Não sai daí, eu volto já. Estamos de volta com o segundo bloco do Foca no Enem e agora eu tenho uma dica para você. Você quer chegar no mercado de trabalho bem preparado para qualquer desafio? Então se liga nesse recado. Na Uninasal você garante uma formação com aprendizado ilimitado. É a qualidade de um ensino inovador que já formou mais de 170 mil alunos. Isso mesmo, além de ter diploma reconhecido nacionalmente. E não é só isso não, viu? A Uninasal também preparou uma super condição para você. Graduação presencial com primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 129 cada, gente, através do programa Ser Solidário. Isso mesmo, consulte o nosso regulamento. É para aproveitar agora mesmo, então não perca essa oportunidade. Se inscreva em uninasal.edu.br ou ligue agora 0800 281 9999 para mais informações. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Anota aí essa dica. E agora a gente dá sequência à nossa aula com os professores que estão aqui, né? O Charlton, o Alexandre. Vamos voltar ao nosso conteúdo, professores? Vamos embora. Boa aula. Né? Vamos embora. Pode passar o slide? Aí pra... E agora, gente, a gente vai lembrar alguns pontos que são importantes, né? Nós não podemos negligenciar o básico, né, Charlton? Exato. A prova do Enem é uma prova onde a gente tem que ser coerente com os nossos acertos para que a gente possa ter a melhor TRI possível. Nós possamos ter a melhor pontuação com aquela quantidade de questões que você vai acertar. Então, questões fáceis não podem ser erradas, as questões médias também. Se tiver que errar, que erre as questões difíceis, que você vai ter uma coerência maior possível. Então, quais são pontos básicos que você não pode esquecer, gente? Estamos falando de efeito estufa, a radiação solar, com certeza é a radiação que tem a propagação de ondas eletromagnéticas através da velocidade da luz, né? Isso é um ponto importante. A gente está falando de radiação, nós estamos falando de ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol. Ondas que não necessitam de um meio material para se propagar, se propagam pelo vácuo, tá certo? E ondas que têm uma velocidade fixa, que é a velocidade da luz. Então, pontos importantes falando de matemática básica que apresenta-se no Enem. A equação fundamental da ondulatória, onde a velocidade da luz tem a relação com o comprimento de onda e com a frequência.
aqui entra um ponto importante, né, Charlton? Exato. Nós sabemos que tem radiações que têm mais frequências que outras, não necessariamente vão transferir mais energia, porque a transferência de energia também depende da matéria que interage com ela. Então, cuidado. É importante saber que mais energia é onde tem mais frequência. Por exemplo, ultravioleta tem mais energia, transporta mais energia do que o infravermelho. Entretanto, o infravermelho é melhor absorvido pela água. Exatamente. Então, não significa que quem tem mais frequência transfere mais. Depende da matéria com que a onda está interagindo. Ressonância, né? É isso da aí, Charles. Você foi preciso, né? cara. Ressonância. Existem frequências específicas que vão fazer a transferência de energia acontecer de melhor forma. Exatamente. E aí, aquele material que está recebendo a radiação acaba absorvendo melhor. Isso é um ponto muito bacana para o efeito estufa. Exatamente. E outro ponto, galera, é lembrar da intensidade da radiação que chega, né? A intensidade que chega tem associação com quanto de energia a cada segundo chega na área terrestre, tá? Isso é o que vai fazer a gente ter, pode passar aí, um balanço energético, que é um infográfico que pode aparecer nessa prova, trabalhando os aspectos de quanto de energia está chegando, né? O que vai acontecendo com as energias, principalmente nas camadas da atmosfera, e também quando chega no nível da superfície terrestre. O que está atenuando no efeito estufa é que está sendo mais absorvido do que o normal. Na nossa atmosfera, acaba aumentando a temperatura do nosso planeta. Legal? Então, são alguns pontos importantes que merecem destaque. Pode passar aí para a gente dar sequência nas informações. Bom, isso aqui eu já comentei, né? Que questão do... Se colocar o gráfico aqui, que já foi comentado, do Exatamente. aquecimento global, veja que não aparece o Brasil quando se fala de CO2, mas aparece aí no 6º lugar, né, Alexandre? Quando se fala de metano, né? Da pecuária. Uma observação interessante, que o aluno não percebe isso, a gente falou aqui de ressonância, né? E é engraçado que para entrar em ressonância com o infravermelho, a molécula tem que ter momentos de polaridade. Interessante isso. Aí o aluno fala assim, Alexandre, mas professor, o CO2 é uma molécula polar, é uma molécula simétrica. Ela é apolar se fosse parada, mas ela vibra no momento que está recebendo essa radiação e ela cria momentos de polaridade e vai justamente entrar em ressonância com o infravermelho. E aí, gente, lembrem disso, tá? A gente vai seguir, vou falar de alguns fenômenos. Lembre de estudar um pouco dos fenômenos ondulatórios, tá certo? Essa dica é imprescindível. Nos últimos 10 anos, eu acho que só teve um ano que não caiu alguma questão de fenômeno ondulatório. Seja reflexão, seja refração, seja difração, seja interferência, ressonância, efeito Doppler, polarização, né? Todos os fenômenos ondulatórios, eles podem aparecer, geralmente cai um. E o fenômeno da reflexão, refração, absorção, está muito associado ao que acontece com a interação com a atmosfera. Exatamente. A onda chega, refrata para entrar, ela reflete na superfície, reflete nas camadas da atmosfera e ela também é absorvida. Melhor absorvida é o infravermelho nos gases de estufa, isso promove o aquecimento do nosso planeta. Então a gente está num tema que pode ser cobrado com vários caminhos diferentes. A gente pode fazer a abordagem histórica, pode fazer a abordagem através de gráficos, infográficos, gráficos no formato de pizza. A gente pode fazer a abordagem falando de fenômenos físicos ou características específicas da química. É um tema riquíssimo e ele tem grande possibilidade, é presente há quase que todos os anos, os últimos anos. Então, a gente está falando aqui de algo que a gente tem convicção que possa ajudar bastante nesse seu dia de prova. Isso é fato, né? Pode passar aí, amigo. Pode passar. Bom, consequências, né? Quais são elas? Quais são as consequências? Né? Nós temos o derretimento das calotas polares. É isso aí. Tá bom? Nós temos aumento do nível médio dos oceanos. Fato. Isso é legal de se contar, sabe? Que é interessante falar até uma coisa importante de física. Quando você tem um copo cheio de água com gelo, certo? Esse ponto é importante. Você vê o gelo
externamente ao nível da água, e você imagina que se o gelo derreter, o nível da água vai subir. E não é verdade. O gelo que já está na água, boiando na água, ele tem uma densidade menor, tem um volume maior. Quando ele derrete, que ele vira água, ele fica mais denso, ocupando um volume menor, e o nível da água permanece o mesmo. Então, o gelo no planeta que está boiando no oceano não é problema de derreter para o aumento do nível da água. Mas o gelo que está sobre a Terra, nas calotas, né? Aí sim é o problema, que ele vai derreter e vai descer para a água, aumentando o nível dos oceanos. Vale salientar também que o fenômeno da dilatação dos corpos. Exatamente. No momento que você As pontes de hidrogênio também, no caso da água. Né? Isso é um ponto que merece destaque. Aí outros problemas, né? A extinção... Exatamente. Mudanças climáticas, isso é o que está acontecendo que a gente está abordando. Agora a gente está vivendo esse momento agora caótico de mudanças climáticas demais, né? O clima está louco, né? Exatamente. E extinção de espécies animais e vegetais. Que precisam de um determinado cenário específico para viver. Quando você muda isso, você acaba afetando diretamente. Perfeito. Legal? Perfeito, né? Pode passar. Pode passar aí. Bom, chuva ácida. Chuva ácida é o tópicozinho, tá? Interessante. Quando eu digo muito aos meus alunos, quando a gente vai estudar a questão de funções inorgânicas para o Enem, ele tem que ter muito cuidado em duas funções importantes. A questão de sais, estudar sais, e estudar óxidos. Por quê? Porque os óxidos são eles que promovem alguns óxidos ácidos, eles promovem a famosa chuva ácida, principalmente os óxidos de nitrogênio e os óxidos de enxofre. Perfeito. Tá certo? E justamente essa chuva ácida que modifica pH, Alexandre, de solo, ele é essa modificação com abaixamento do pH, essa remediação que já caiu 300 vezes no Enem, é remediada com sal, carbonato de cálcio, que é um sal de carbonato de cálcio, caráter básico. Por quê? Porque é aquele sal que é derivado de base forte, hidróxido de cálcio, e do ácido sulfúrico, e do ácido carbônico, que é um ácido fraco. Tá certo? Então, base forte, ácido fraco, o sal tem caráter básico, que vai fazer essa remediação de solo, né? É interessante, Charlton, antes da gente montar essa aula, quando a gente planejou fazer uma aula com essa dinâmica, eu fui pesquisar, né, questões, fui dar uma olhada, até montei um materialzinho, né, no final da nossa aula a gente vai disponibilizar o QR Code para vocês terem acesso, material extra, com questões de chuva ácida, efeito estufa, os fenômenos físicos que caem, e é incrível como tem diversas questões que abordam um tema com pegadas diferentes. Muito. O tema tá, chuva ácida, aí tem pum, aquele o pH, aí a molécula, aí começa balanceamento de equação. Aí você pega efeito estufa, abordagem química, abordagem física. Então a gente tem muitas possibilidades. E a gente quer trazer aqui para vocês os pontos mais importantes, que a gente tem a convicção de que vai ajudar, vai trazer segurança. O que vocês precisam nesse momento é de conforto, gente. Também não se desesperem com esse tempo que está chegando. Sigam as orientações dos seus professores, eles sabem o que estão fazendo ali na frente e eles vão proporcionar para vocês, com certeza, as melhores orientações para que vocês possam fazer a prova com maior tranquilidade possível e maior expertise, né? Com certeza. Eu estava aqui lembrando que lá no Colégio das Neves eu resolvi 9 questões do Enem sucessivas sobre esses problemas, né? Que envolvia a remediação de solo, a questão da chuva ácida, 9 questões sucessivas. É muito. Né? A recorrência é muita coisa, né? Vou precisar interromper vocês, professores. A aula, como a gente esperava, tá boa demais. Mas é aquilo, acho que a dica é essa. Começar a responder ali, o aluno pegar a prova e começar pelas aquelas questões mais fáceis. Essa é a pegada, professor? Das 15 questões de química, o aluno tem que perceber que entre 10, 11, 12 questões são muito fáceis. Né? Que o aluno, normalmente, ele tem a mania de fazer a prova, né, Alexandre, sequenciada, assim, primeira questão, segunda questão.
mate essas questões mais fáceis. É isso aí. Né? Tem sempre ali... A regra do jogo, né? Em química, normalmente, assim, 10, 11 questões muito fáceis que ele mata de primeira. No bloco de física, a gente já tem a presença de umas 5 a 7 muito fáceis. E aí, entre 3 e 4, 5 medianas e aquelas últimas 4, que são muito complexas, né? E o aluno tem que fazer esse mapeamento para ter a maior tranquilidade possível, jogar o jogo com as regras do jogo, pessoal. Faz o fácil, tá? Vai pro médio, marca o gabarito, deixa as últimas mais difíceis para o final, que você vai ter sucesso na sua prova. E, professor Alexandre, aproveitando que você disponibilizou também um QR Code para os alunos com questões, é isso? É isso aí. A gente montou, né, colocou o material que a gente utilizou aqui, algumas questões que têm grandes características com o que o Enem cobra. Isso vai ficar tudo disponível para os nossos alunos aí e a gente vai ficar alimentando essa parte, né, para deixar eles aí com muitas dicas pertinentes para essa prova ser sucesso para vocês. Perfeito. Charlton e Alexandre, mais uma vez, muito obrigada. Mas lembrando que vocês não vão embora agora, porque o nosso tempo termina aqui na TV Ponta Negra. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Espero todos vocês no próximo sábado para a gente estudar mais. Mas a gente continua com essa aula aqui, toda especial. Sabe aonde? Lá na internet, através do nosso canal da TV Ponta Negra e também do Colégio das Neves. Você pode acompanhar por lá, através do nosso canal no YouTube. Te espero lá. Tchau, tchau. Foca no Enem. Oferecimento Uninasal. Aprendizado que forma líderes. Neves. Aqui formamos talentos para a vida. Matrículas abertas. Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vocês que estavam acompanhando aí o nosso programa na tela da TV Ponta Negra, te convido a ficar com a gente agora com mais 30 minutos dessa aula super especial de Química e Física com os professores Alexandre Barros e Charlton Jean, que estão aqui com a gente. Vai dar continuidade, eles vão dar continuidade a essa aula muito bacana, muito especial. Já convido você aí do outro lado a compartilhar, né, essa aula aqui com outras pessoas que estão estudando, se preparando para essa maratona. A partir de agora, os professores decidiram que vão dividir, né, essa aula. Então, eu e o professor Alexandre vamos ficar ali aguardando a continuidade, né, professor? Boas mãos, não é verdade? Pois pode continuar a sua aula, viu, Charlton? Se eu passar demais, me dá um toque, tá? Tá bom, a gente volta já. Tá bom. Bom, pessoal, vamos lá, vamos continuar falando aqui sobre chuva ácida, né? Um tópico muito importante. Eu falei a vocês que a chuva ácida é provocada por óxidos, principalmente aqui, ó, os óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio, tá certo? São os principais óxidos. Mas, passa um pouquinho, por favor. É bom nós percebermos que a chuva, por si só, ela já é ácida, graças à presença do CO2, que é um óxido de caráter ácido, né? O CO2, ele reage com a água, dando ácido carbônico. Então, ela já é ácida, já tem pH abaixo de 7. Mas a gente considera a chuva ácida, tá? A gente viu lá em sala de aula, aquela chuva que tem pH menor do que 5,6. Essa realmente é o que a gente chama de chuva ácida, tá bom? E ela é provocada, sim, por esses óxidos. Agora, onde é que a gente vai encontrar esses óxidos, né? Vamos passar um pouquinho aqui rapidinho, só para... Veja, senhores, os óxidos de enxofre, né? Devido à presença de enxofre lá nos combustíveis fósseis. A gente estudou isso em sala de aula. Os combustíveis fósseis, principalmente o carvão mineral, que tem grande concentração de enxofre, tá bom? Bem como o óleo diesel, né? Nós sabemos que nós temos aí no mercado duas espécies de óleo diesel. O óleo diesel S500 e o S10. Tá? Esse 10 e esse 500 fala da concentração de enxofre. O S10 tem 10 ppm de enxofre, parte por milhão. E o S500 tem 500 ppm de enxofre. Logo, quando esse enxofre, lá na combustão, presente no combustível fóssil, ele sofre combustão, ele transforma-se em SO2,
esse O2 reage com oxigênio atmosférico, formando o óxido sulfúrico ou trióxido de enxofre, e esse trióxido de enxofre que alcança as nuvens reage com água, dando ácido sulfúrico, tá? É a primeira, gente, essa reação é muito importante a gente lembrar, tá? Que provoca a chuva ácida, tá? O enxofre presente nos combustíveis fósseis. Agora, e os óxidos de nitrogênio? Onde nós vamos formar esses óxidos de nitrogênio? Galera, entenda que os óxidos de nitrogênio, eles estão presentes lá na combustão nos motores, lá nas caldeiras, tá certo? Como assim? Processo de combustão é na presença do ar. E quais são os principais componentes do ar? Você tem nitrogênio e oxigênio. Então lá, devido a altas temperaturas de um motor de um carro, esse nitrogênio reage com oxigênio, tá? Dando óxido aqui, ó, o monóxido de nitrogênio, que vai fazer reação com oxigênio, dando dióxido de nitrogênio, que alcança lá as nuvens, água, dando ácido nitroso e ácido nítrico. Então, essas duas reações são de suma importância para o Enem, tá certo? Beleza? Pode passar. Consequências dessa chuva ácida, pessoal. Aumento da acidez de rios e lagos, isso é fato. Você tem aumento da acidez do solo, que eu falei aqui, eu estava comentando com o Alexandre, né? Que essa remediação cai muito no Enem, utilizando carbonato de cálcio ou cal, tá bom? Morte de peixes e plantas, eu poderia também falar aqui da destruição dos corais, da morte dos corais, não é isso? Corrosão de estruturas metálicas e concreto e corrosão de monumentos de mármore. Essas são as consequências principais da chuva ácida. Perfeito? Beleza. Vamos para o próximo tópico. Galera, a gente vai falar um pouquinho de um tópico também muito importante em termoquímica. Muito importante, tá certo? Que seria a eficiência energética dos combustíveis. Quando você fala de eficiência energética de um combustível, o que é eficiência energética de um combustível? Sinônimo de eficiência energética de um combustível, também chamado de densidade energética ou poder calorífico de um combustível, que é a quantidade de calor liberado por grama do combustível, tá certo? Então, eu coloquei aqui alguns combustíveis muito presentes no Enem: gasolina, etanol, gás natural e hidrogênio. Bom, tem a massa molar dos combustíveis, bem como nós temos aí o calor de combustão de cada combustível, tá certo? E o poder calorífico, como é que eu acho esse poder calorífico? É o calor liberado por grama queimada de combustível. Então, você pode calcular isso de forma bem simples lá no Enem, já caiu isso aqui diversas vezes no Enem. Você divide o ΔH de combustão pela massa molar do combustível. Veja que gasolina tem poder calorífico, ou densidade energética, ou eficiência energética, de 48 kJ por grama. O etanol, dividindo 1.360,2 por 46, você tem 29,6. Você dividindo o ΔH de combustão do gás natural 890 por 16, você tem um poder calorífico é 55,6, e você tem o hidrogênio, que eu divido o ΔH de combustão pela massa molar, que dá 142. Galerinha, quando você fala de eficiência energética, não esqueça isso. Apareceu hidrogênio nem vai fazer cálculo. Não existe um combustível mais eficiente do que o hidrogênio, tá certo? Ele é o combustível que libera mais calor por grama. Caiu o hidrogênio, não perca tempo de fazer esse cálculo, tá certo? Da eficiência energética, marca hidrogênio, tá bom? Aí algum aluno me pergunta, mas professor, combustível mais eficiente é aqueles combustíveis, o urânio, por exemplo. Cuidado, quando a gente está falando de combustível, aquele combustível que vai
reagir em uma combustão, reação com oxigênio. Nós não estamos falando da energia radioativa produzida pela radioatividade. Tranquilo? Então aqui, ó, veja que o hidrogênio, ele é o combustível mais eficiente. Não esqueça disso, tá bom? Ele tem maior poder calorífico. Agora, uma coisa interessante é nós percebemos que quando você compara a gasolina com etanol, veja que o etanol tem uma eficiência energética menor do que a gasolina. Eis a razão que o etanol, tá certo? Ele consome mais. Quando você coloca o etanol num automóvel, um carro flex, a gente sabe que ele vai consumir muito mais. Por que ele consome mais? Porque ele gera menos calor por grama queimado. Tá certo? Então, ele vai consumir mais. Mas, em compensação, quando você pensa em rendimento do motor, a gente diz que o etanol tem maior octanagem. Ele suporta mais a compressão lá no pistão de um automóvel, tá certo? Então, isso é um tópico muito importante para o Enem. Cuidado também. Eu falei de eficiência energética, é bom o aluno perceber também de poder de poluição de um combustível, tá certo? Quando a gente fala de poder de poluição de um combustível, é aquele combustível que libera maior quantidade de CO2 por quantidade de energia gerada. É aquele combustível que joga mais gás carbônico por quilojoule ou quilocal de energia gerada. Perfeito? Ok? Alexandre? Passa aí pra gente. Galera, a gente vai aproveitar para fazer algumas colocações importantes, já que no nosso primeiro bloco a gente falou bastante sobre a radiação solar, sobre os impactos ambientais, não é verdade? A gente também vai aproveitar agora para discutir algumas alternativas energéticas que são o aproveitamento, né? Fazer o aproveitamento da energia da melhor forma possível, como são as fontes de energias renováveis que a gente tem. Então eu vou falar de dois temas que eu acho, né, a minha visão, Chalto, eles vão estar presentes, inclusive eles vão abordar conteúdos que têm altíssima recorrência, e a gente vai falar um pouco sobre os coletores solares e sobre os painéis solares. Vai mostrar como funciona, explicar os detalhes, a física da coisa e os pontos em que o Enem pode estar trazendo para a gente. Então, primeiro, galera, o coletor solar, quando a gente está falando coletor solar de aquecimento, é aquele coletor que tem a função de melhorar a eficiência na absorção de energia térmica, certo? E trazer o aquecimento para a água. E tem um reservatório de água. Então, isso tem na rede horteleira, isso é de vasta aplicação, e residências também. Você substitui a utilização da energia elétrica através da resistência dos chuveiros, né? Através do efeito Joule, do aquecimento, via energia elétrica, e você aquece via o nosso sol. Então, olha só, passa aí para a gente mostrar mais ou menos como funciona. O que merece destaque quando a gente está falando disso? Primeiro, a gente precisa de um dispositivo que tenha o melhor aproveitamento dessa radiação que está aí em grande abundância e todo momento do dia. Então, quais são os fatores que eu quero que vocês lembrem, pessoal? Esses painéis solares, no formato de aquecimento, eles vão ter algumas características importantes. Uma delas, vidro na sua superfície. Isso é um ponto importantíssimo para a gente falar características dele. Segundo, as tubulações ou são pintadas de preto ou são revestidas com condutores. Esse é um outro ponto importante, metais. Embaixo, atrás das tubulações, nós temos um isolamento para não perder calor. E o quarto ponto, também importante, galera, ó, as entradas e saídas dos canos que vão estar circulando a água. Passa aí pra gente. Olha só como é que a gente percebe. Pode passar. Perceba o seguinte, ó, na estrutura, isso aqui é uma foto, mais ou menos, ó. Aqui é o coletor solar. Perceba que tem canos aqui embaixo, canos aqui em cima. Isso aqui seria o nosso reservatório. Aqui a gente tem uma animação sobre isso, ó. Uma animaçãozinha, uma figura onde mostra a caixa d'água principal da casa, que abastece esse reservatório que vai armazenar a aguinha quente. E a gente tem as tubulações.
especificamente em alguns locais. Então, o que o aluno tem que estar ligado? Nós temos um sistema que quer aproveitar bem a radiação. E para isso, ele precisa o quê, pessoal? Otimizar as 3 características de propagação de calor. Absorver bem a radiação, conduzir bem e produzir bem o fluxo de água nesse reservatório. Então, passa aí para a gente, ó. Observe que a gente vai ter isso aqui, ó, então, ó. Primeiro ponto, por que do vidro na superfície, galera? O vidro otimiza e facilita a passagem da radiação, Charlton. Depois que a radiação passa, ela também reflete, ela quer voltar, ela quer ser reemitida. Então, quando a gente tem o vidro, a gente faz aquela estufa. O infravermelho fica com dificuldade de escapar, de passar de volta para a atmosfera. O que é que vai acontecer? Você vai aumentar a temperatura interna através de manter essa radiação dentro dessa caixa, desse coletor. Então, vidro, galera, otimiza a absorção do infravermelho, mantém o infravermelho ali para aquecer bem. Outro ponto, galera, os canos envolvidos por condutores pretos. Lembra que eu disse, ó, preto, maior absorção da radiação. E condutor conduz melhor esse calor para dentro do cano, que é onde vai estar passando a água. Outro ponto que merece destaque. Depois, galera, as conexões dos canos. Se eu quero aquecer e eu quero manter aquecido, eu tenho que, primeiro, receber a água gelada. A água gelada é mais densa, desce. Então, entrada de água gelada, saída de água gelada é embaixo, mais denso. Saída de água quente, entrada de água quente é em cima, menos denso. Isso favorece o fluxo de água pelo circuito de água. E você consegue armazenar água quente nesse reservatório, que tem paredes, galera, que a gente chama de paredes adiabáticas ou paredes com baixa condutividade. Esses são pontos importantes que podem estar aparecendo nessa prova. Passa aí. Então, lembre-se, galera, tá? As 3 trocas de calor que a gente está comentando aqui, evidentemente, nós estamos falando de condução, melhor fluxo de energia, tem que ter boa condutividade. Legal? Obviamente, a gente também está falando de troca, de deslocamento de massa. Então, não esqueçam, pessoal, densidade e volume. Tá certo? Quando está mais contraído, a densidade se torna maior, tende a descer. O empuxo é menor que o peso. Quando está mais dilatado, a densidade se torna menor, tende a subir. O empuxo é maior que o peso. E essa brincadeira de deslocamento faz acontecer a convecção. E por último, a radiação, a propagação das ondas eletromagnéticas, né? Que a gente consegue melhorar a absorção com algumas características. Fica a dica, trocas de calor é um tema de alta recorrência, aplicações sobre isso podem aparecer. O aquecedor solar seria uma alternativa muito bacana, principalmente por falar dessas características, beleza? Seguindo aí, Charlton, pode passar, meu amigo. Eu gostaria agora, né, de até a gente trocar um bate-bola aqui, que eu acho interessante, já que a gente está falando de calor, de troca de calor, a gente sabe das características, né, dos materiais, e é importante deixar claro que na parte da física a gente só fala de material puro, né? Porque a gente deixa algo... a gente não entra nesse mérito, e aí talvez seja um momento oportuno para a gente falar disso. Aqui eu estou trazendo um gráfico que deixa claro características específicas do que a gente chama de calor latente, que é quando a troca de calor gera mudança de fase, né? Mudança de estado físico. E a gente também está falando de calor sensível, pode vir um pouquinho mais, que é aquele calor onde está associada a mudança de temperatura. Então, lembre disso, tá, gente? Um material puro, a gente tem que nas mudanças de fase, de estado físico, a gente percebe que ele se mantém com temperatura constante. A energia térmica está sendo usada para reorganizar a estrutura molecular. Só um adendo, Pode Alexandre, quando a gente fala aí pensando na água, né? Calor latente de fusão é menor do que o calor latente da ebulição ou de vaporização. Muito menor. Né? É bem menor. 8 vezes, acho. Em torno disso, né? É muito menor. Por uma razão muito simples. Porque quando a gente fala de calor de fusão, o que é que está acontecendo, galera?
você está apenas enfraquecendo as forças intermoleculares. Só tá, né? Tava arrochadinha, solta um pouquinho. Deu aquela aliviada, né? Esse calor é calor que enfraquece essas ligações. Enquanto que no calor, aqui, ó, calor latente de ebulição, você tem quebra de forças intermoleculares. Exatamente. Para arrancar é mais ralado. Interessante, uma coisa também, Alexandre, que o aluno, eu falo muito, é que quando, por exemplo, de dia, a água absorve essa radiação solar e ao meio-dia a água está super gelada, né? E à noite a sensação é que ela está quente, né? Por quê? Porque quando ela absorve essa radiação solar, o que acontece? As moléculas de água absorver essa radiação solar se afastam. Ao se afastarem, né, ela absorve esse calor, se afastam. De noite, não tendo radiação, elas se aproximam. E entenda que formação de ligação libera energia. Por isso que a gente tem aquela sensação de que a água está quente, né? Porque está intensificando as forças intermoleculares. E o fator importante é que o calor específico, né, gente? Quando a gente está falando de um estado físico, a água, gente, a gente tem um altíssimo, um maior calor específico. Isso dá a regulação da nossa temperatura terrestre também. É muito difícil de esquentar, é muito difícil de esfriar, libera muita energia. Com certeza. Então, veja, nesse ponto, né, de calor, a gente tem muitas possibilidades. Calorimetria, gente, entre os grandes temas da física, calorimetria está entre o terceiro tema mais cobrado. Cinemática, com lei de Newton, é mecânica ali, o primeiro tema, energia um pouco. Aí vem circuitos elétricos e lei de Ohm, que é também outro grande tema. Aí calorimetria, cara. Aí na parte de calorimetria pode cair mudança de estado físico, trocas de calor, né? Eficiência do transporte de calor, que é o que a gente falou na placa solar. Isso é um tema muito recorrente. Muito recorrente. Né? Ano passado foram 3. 3 questões. Em química já caiu, sabe o que, Alexandre? Aquela questão de você estar com febre e você tomar banho, né? Eu lembro muito que lá no interior, que eu sou do interior, dizia uma história assim, tomar banho com febre ofende. Não, acho que a galera não sabe nem o que é isso, né? Ofende, faz mal. Minha mãe dizia, vai fazer mal tomar, mas que era o correto. A gente tomava banho com água gelada, por quê? Porque a água tem esse poder muito grande de... Tira muito calor do corpo, né? E resfria o corpo. É isso aí. Né? Funciona como um termorregulador. Termorregulador. Perfeito, meu amigo. Pode passar aí, cara. Olha só, outro ponto que merece destaque, né, gente? Merece destaque, Chalto. É o ponto dos painéis solar fotovoltaico, tá, gente? E aí a gente vai entrar em outro tipo de transformação energética. Que é utilizar a energia vinda do sol, obviamente, solar, para converter em energia elétrica. Isso aí é massa. Extremamente atual, né? Nós estamos falando de uma fonte de energia inesgotável. A tecnologia hoje está mais acessível, é tanto que a expansão nas residências ela é muito alta. Hoje a gente tem um barateamento desse processo e a tendência natural, e vivemos num local do planeta favorecido. Muito né? favorecido. A incidência solar é muito grande aqui. Então aqui tem um esboço básico para a gente lembrar de algumas coisas importantes, tá? Primeiro, a radiação solar. O painel fotovoltaico vai ser, né, os módulos fotovoltaicos irão converter, isso aqui a gente vai explicar como acontece. Então a gente tem a produção de energia elétrica. O que é interessante, que essa energia elétrica é no modo de corrente contínua. E a gente precisa converter ela para corrente alternada. Então tem um inversor, né? Vai ser convertido energia elétrica alternada, que vai para a residência, que vai também para a rede. Então no nosso infográfico tem todas as informações bem bonitinhas, ó. Energia produzida, a energia produzida em corrente alternada, a energia consumida, né, que é o vermelhinho que vai para a residência, a energia que é injetada na rede, quando você produz mais do que consome, ou a energia que você puxa da rede, quando você produz menos do que consome. Exatamente. Então, um infográfico aqui de balanço energético mesmo, tá legal? Pode passar. Aí, assim, galera, como é que funciona o painel fotovoltaico? O que são aspectos importantes para a gente abordar aqui nesse ponto? A incidência dos fótons. Exato.
né? HF de energia. Lembrar que a energia solar, a luz pode ser considerada como partícula, e a energia quantizada, lembrar da equaçãozinha de Planck, HF. A gente tem fótons transmitindo energia. E no painel solar, no fotovoltaico, a gente vai ter os materiais de silício dopado, que vão fazer com que a gente tenha um deslocamento dos elétrons. Exatamente, isso é interessante. O silício, que é um semicondutor, Isso aí. isso? Essa energia solar excita os elétrons do silício, fazendo com que esses elétrons saiam, né, e possam gerar corrente elétrica. Né? Gerar a famosa DDP. Né? Então, esse infográfico é bem simples. É para lembrar que a radiação solar vai gerar DDP, galera. DDP, gente. Aí a gente já entra no mundo da eletricidade. DDP vai permitir o fluxo de cargas pelos condutores pela rede elétrica. Passa aí para a gente dar uma olhada. Nesse outro info, tá bem claro também essa mesma ideia, né? Radiação solar, os fótons de energia, o deslocamento dos elétrons para um lado e, obviamente, a falta deles do outro. Isso gera DDP. E a partir dessa DDP, a gente tem um fluxo de carga e a gente passa a ter um circuito elétrico funcionando através dele. Legal? Exato. Perfeito. Passa aí, meu amigo. Olha só, pontos importantes, então, que o Enem pode trazer. Aí eu vou dividir em alguns grupos de informações que esse tema pode trazer. Quais são os grupos? Poxa, o Enem pode muito bem só ficar concentrado nessa informação da intensidade solar e querer falar um pouco do rendimento do painel solar, quanto é que ele rende. Então pode vir informações sobre a intensidade que chega. Não esqueça, galera, essa intensidade pode estar sendo informada pela potência e pela área. Então ele vai estar informando quanto chega naqueles painéis, naquela região. O que é legal? Também pode ser informado, uma unidade que o aluno se assusta. Às vezes ele vê duas coisas diferentes, mas está falando a mesma informação. Potência sobre área é a mesma coisa que energia a cada segundo numa área. É a mesma informação. Não tenha medo nas unidades. As unidades dizem a fórmula, né, Charlton? Verdade. Então esse é um ponto que merece destaque. Passa aí. Segundo ponto. Lembrar, gente, que pode ser que a gente tenha uma questão fácil. Onde ele fala que no mundo maravilhoso, o painel fotovoltaico tem 100% de rendimento. Isso aí é a questão que quer facilitar a vida do aluno. Chega a tanto de potência e transfere 100% para a energia elétrica. A gente sabe que isso não é verdade. Só para você ter ideia, pessoal, os painéis fotovoltaicos eles têm uma eficiência, no bom, de 19% a 20%. No ruim, de 15%. O que é mais consumido no Brasil está entre 16% e 17%, que é o mais difundido. Mas ainda assim é uma fonte de energia inesgotável. É verdade. Não é verdade? Então, cuidado. Quando falar de rendimento, você tem que lembrar que é aquilo que eu utilizo dividido pelo que se chega, o total. Chega tanto de radiação, eu aproveito tanto em energia elétrica. Ou é a quantidade de energia que eu uso daquela energia que chega. Certo, pessoal? Seria um outro ponto que merece nossa recorrência. E por último, pode passar aí. Se a questão for trabalhar um bloco do pós-transformação, uma coisa é falar da radiação, a área. Outra coisa é falar do circuito elétrico. Então você vai pegar essa energia que está chegando no circuito e vai lembrar, PIO, PRI, PRU, potência, cara. Você está falando de potência elétrica. É importante porque você consegue calcular a corrente, medir a resistência do circuito e medir as características elétricas. Charlton, você sabe que esse tema, né, cara? Casa às vezes com pilha, né, cara? Sim, nossa, questão de pilhas. Com pilhas, certeza, a casa é DDP, aí tem muita coisa para cair. E lembrar das duas leis de Ohm, gente. A primeira lei de Ohm, a lei que fala sobre as características da resistência da corrente elétrica, e a lei de Ohm associada a quão a resistência de um material depende do seu formato e do seu material. É muita coisa, são muitas dicas, né, Charlton? Muita coisa. Se deixar, a gente passa 3 horas falando aqui, né, Vanessa? E é isso, mas esperamos que a gente tenha sido preciso, cuidadoso, objetivo, né? e trazer as melhores informações para os nossos alunos, que é o que a gente cumprido, né?
Não tenho dúvidas, viu, professores? Aula riquíssima em detalhes, né? Principalmente para quem está ali, né, querendo dar aquela revisada, não estava lembrando mais aquele conteúdo do início, porque afinal é muita coisa, são muitas disciplinas, não é só física e química, né? Essa casadinha, são muitas disciplinas. E aí o aluno às vezes acaba ali se perdendo diante de tanto conteúdo, não sabe nem por onde começar a revisar, né? E uma revisão como essa que vocês trouxeram aqui é muito importante nessa etapa, principalmente. E fazer as conexões, né, cara? Juntar as informações que a gente no ano vai dando cada um na sua caixinha, mas quando vai chegando nessa época do ano, a gente vai juntando, conectando, trazendo mais argumentos. E o Enem é bem isso, né? O Enem é bem isso, né? E cada vez mais nessa questão da interdisciplina, né? Tá tudo ligado, química e física, né? História, geografia, biologia, tá tudo muito ligado hoje em dia, né? É isso aí. O nosso aluno está muito bem preparado, isso é fato, né? O Colégio das Neves faz um preparo excepcional, né? Então, manter tranquilidade, tá? Porque já fez o que deveria ter feito em estudar e aprender, agora é só quebrar arestas, não é isso? Com certeza, ao longo do ensino médio, de toda a carreira acadêmica deles, eles tiveram a oportunidade de ter a melhor informação. Terminaram todos os conteúdos até o segundo, o pré já é uma revisão, e a gente está na revisão da revisão, então a gente está cada vez deixando mais seguro para que todos tenham uma ótima prova, se Deus quiser. Terão, com certeza. Então, a dica é manter a calma, né, professores? Só manter a calma, concentração, levar aquele lanchinho básico. Básico, né? Tá ali o aluno do Colégio das Neves, né? Muito ligado à espiritualidade, eles fazem muito isso. Se ligar, se conectar com Deus e consigo mesmo e só colher os frutos disso. Né? Só folhear a prova, lembrar da gente, vai lembrar do que estudou e vai ter um bom desempenho. Só sucesso. Perfeito. Alexandre Barros, professor de Física, Charlton Jean, professor de Química. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, a disponibilidade de vocês. Sucesso sempre. Voltem sempre, viu? Nas próximas temporadas aqui do Foca no Enem, viu? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a todos. Sucesso na prova. E você que ficou aí acompanhando a gente, muito obrigada mais uma vez. Lembrando que temos o nosso programa na TV Ponta Negra, né? No sábado, a gente espera você. Pode compartilhar todo esse conteúdo aí para a família, para os amigos, rever todo esse material aqui, né, no YouTube da TV Ponta Negra e também do Colégio das Neves. Até a próxima. Tchau, tchau.